Muito boa noite, pessoal. Estamos ao vivo. Sejam bem-vindos para essa nossa live aleatória. Hoje, quarta-feira, Dia Internacional do Sofá. Verdade isso? Sejam bem-vindos para o nosso tema. O nosso tema hoje é, vou olhar aqui até, a felicidade que você busca não está onde você a procura. Que legal. Gosto muito de trabalhar esse tema. Quem está aí? Alexandra, boa noite. Espada Salgueiro, boa noite. Paulinho, obrigado. Fábio Prado, Osasco, São Paulo. Muito boa noite. Rosângela Leite, legal. Henrique Oberdan, Imbituba, Santa Catarina, Clube dos 5%. Casa Maricota Oficial, boa noite. Bom, vamos lá então, vamos começar a nossa aula para a gente não se estender muito. Hoje é quarta-feira, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer aquela nossa atividade, Clube dos 5%, adoro. O pessoal do Clube dos 5% está em todas as lives, não todo mundo, obviamente, mas... a gente teve uma aula forte na segunda-feira, hoje é quarta, já estou vendo a galera aí. Muito bem. A felicidade depende do momento e com quem? Vamos falar sobre isso. Primeira vez aqui, Israel, seja bem-vindo. Rosália, uma palavra para uma viúva que precisa recomeçar a vida. Stephanie Garcia, vamos conversar sobre isso hoje, você vai entender. Estou no grupo de leitura, amanhã vamos ter atividade no grupo de leitura. Leila Pascoaleto na área, Lene Pena presente. Então vamos lá, pessoal, quem aqui é do Clube de 5%, deixa aí. Debbie Flower 87. Vamos, qual o tema dessa live? O tema da live é a felicidade que você busca não está onde você a procura. Vamos... Renata também está aí. Vamos compartilhar essa aula. Clique no aviãozinho e aí você vai aparecer algumas pessoas e você vai marcando aquelas que você conhece ou até os desconhecidos, porque a aula de hoje vai ser muito importante. Então eu já marquei 20 pessoas e daí enviar separadamente. Pronto. Vamos lá então, pessoal, vamos nos focar aqui, vamos começar. Túlio Canela, boa noite. Olga, boa noite. Elza Carol, Ricardo Ribeiro Silva, também 5%. Rosália, 5%. A Thelma é do Clube dos 5% e do grupo de leitura. Elza Carol, 5%. Tati Casagrande, 5%. Porto Alegre. Clotilde Bresolim, boa noite. Vamos ver aqui quem é que falou isso. A Carla, a felicidade acaba após atingir o objetivo. Se não sei como procurar. Maria Lúcia, 5%. Marcos Rafael, boa noite. Vamos lá então. Ricardo Reis, boa noite. Pris, também do clube. Bom, pessoal, Giane Frisori, Gramado, Denise Carvalho. Estou lendo pela segunda vez 16 Leis de Sucesso. Com a sua adaptação tem mudado muito a minha vida. As 16 leis é muito importante. Sami, grupo de leitura. Amanhã, quinta-feira, vamos ter atividades no grupo de leitura. Maria, 5%. Bom, Patrícia Guts, 5%. Bruna Velhinho também. Jodar Caldas, é assim que se diz. Bom, vamos lá então, pessoal. Eu vou fechar aqui os comentários para a gente começar a trabalhar, tá bom? Vamos começar, vou desativar os comentários. Bom, o que eu quero refletir com vocês hoje à noite? Eu quero refletir o seguinte. Vou fazer uma breve análise da sua vida. É uma coisa que eu fiz muito tempo atrás, me ajudou bastante. Então, nós vamos fazer uma breve análise da sua vida. Vamos lá, então. O que acontece? Vou pegar aqui o meu caderninho, que, na verdade, a gente está aqui para estudar, para aprender, para refletir,
quebrar alguns conceitos que a gente tem. Então, toda a vida de todo mundo, ela tem um ponto de origem, que é o nascimento. Então, a pessoa, ela nasce e aí ela vive por um tempo X. Ninguém sabe quanto é esse tempo X. Mas vamos calcular que que você viva até os 85 anos, que é uma média hoje, as pessoas vivem até os 85 anos, tá? Então, você tem aqui o ano 1, o ano do nascimento, e 85 seria o ano da morte, do falecimento. É só uma estimativa aí para a gente trabalhar isso, tá? Muitas pessoas têm medo de fazer isso, porque, ai meu Deus, eu vou morrer. Nossa Senhora, eu morrer? O que vai ser do mundo sem mim? Infelizmente, ou felizmente, todos nós vamos acabar morrendo. Então, nós temos esse trajeto aqui para percorrer, tá? O que é esse trajeto? É o que a gente chama de vida. Se chama isso aí de minha vida. Então, esse trajeto é a minha vida. Então, vamos lá. O que acontece? Aquilo que nós chamamos de vida, considerando o tempo, se divide em 3 coisas. A vida, ela se divide em passado, em presente e em futuro. Então, se nós olharmos para a nossa vida, nós vamos dizer, ó, isso aqui já é o passado, isso aqui é o futuro e isso aqui é o presente. Por que isso é importante? Isso é importante para nós entendermos a felicidade, para nós entendermos a vida como um todo, e isso pode nos ajudar, isso pode nos guiar a partir de hoje. Então, quando você é jovem, tá? O que acontece? Quando você é jovem, você olha para a sua vida e você tem muito futuro pela frente. Então, a maioria das pessoas novas, até os 25, 30, 40 anos, elas têm muito futuro. Então, a preocupação básica da vida delas é com o futuro. A pessoa que, quando ela chega numa faixa de idade, os 60 anos, por exemplo, 65, aí o futuro, a gente, mesmo que a gente não goste de olhar para a morte, quando a gente passa dos 65, ainda não cheguei lá, mas os estudos demonstram isso. Quando você chega aos 65 anos, você não tem mais muito futuro pela frente. O tempo não existe mais na abundância que ele existia. E o que a maioria das pessoas faz nessa faixa? Elas tendem a olhar para o passado. Observe isso. Então, o que acontece? Quando você está no começo da sua vida, quando você está aí com 30, 35 anos, 20, 25, 18, você olha para o futuro e você está muito preocupado com o futuro. E quando você passou dos 60, dos 65, você começa a se preocupar. Preocupar não, mas você está muito envolvido com o passado. Isso é normal, isso é natural, as pessoas tendem a viver assim. Mas o que acontece? O que eu quero que você entenda? Nós vamos entender algumas coisas hoje que são questões fundamentais. O que é uma questão fundamental? É uma questão da qual muitas outras questões dependem. Então, geralmente, quando a gente pensa sobre a nossa vida, a gente não olha para as questões fundamentais. A gente não olha para o fundamento da nossa vida. Qual é o fundamento? É de onde nascem todas as outras questões. Tudo que você constrói sobre o fundamento. Quem é o fundamento da tua vida?
O fundamento da tua vida é você. Ah, não, é Deus. Não, o fundamento da sua vida é você. Você é o fundamento da sua vida. Então, questões fundamentais. O que nós olhamos aqui? Esse é o primeiro ponto para você ter pelo menos uma noção básica do que é viver uma vida consciente. O que nós vamos ver aqui é o mínimo que você precisa saber para você ter algum controle, alguma consciência sobre a sua vida. Por que essa questão do tempo é importante? Porque veja só, uma coisa que a gente precisa entender. Quando você está aqui na sua juventude e quando você se preocupa com o futuro, o que é verdadeiramente esse futuro? O que significa o futuro? Quando você está aqui nessa idade dos 60, 65 anos e você se preocupa muito com o passado, você diz, aquele tempo era legal, se eu tivesse 20 anos, se eu pudesse começar de novo, se eu pudesse recomeçar a sua vida, você começa com essas reflexões. Então, a minha pergunta é a seguinte para você. O que é o futuro e o que é o passado? Essa é a primeira coisa que você precisa entender. Essa é uma questão fundamental. Enquanto você não entender a sua relação com o tempo, você vai ter uma vida, uma existência disfuncional. Por quê? O futuro, na verdade, e isso não é filosofia, isso é a coisa mais prática que existe, o futuro, ele não tem existência própria. Não existe futuro. O futuro, ele não tem vida. Você nunca vai encontrar o futuro. Nunca, ninguém, em momento algum na existência, viveu no futuro. E você também não vai ser o primeiro. Então, você nunca vai viver no futuro. Essa é uma questão que parece não ter relevância, mas ela é a origem de todos os teus problemas, incluindo, se esse é um problema teu, incluindo a escassez, a falta de dinheiro, as dificuldades no relacionamento. A base nasce disso. Você precisa entender esse ponto essencial. Não existe futuro. Da mesma forma, não existe passado. Passado e futuro não têm vida própria, não têm realidade própria. Mas como que o passado não existe? Se hoje de tarde eu jantei com um amigo meu. Mas como o futuro não existe se amanhã de manhã eu preciso ir trabalhar? Preste bem atenção. Eu disse que o futuro não tem vida própria. Ele não existe como futuro. Por quê? Porque você não vai trabalhar amanhã de manhã. Vai agora trabalhar amanhã de manhã. Você não pode, você não consegue. Quando o amanhã de manhã chegar, ele vai ser presente. Ele vai ser o momento presente. Então, dizer que não existe futuro significa que o futuro ele só tem uma realidade. O que é o futuro? O futuro é uma ideia na sua cabeça. É só isso. Só existe futuro na sua mente. Não existe futuro fora da sua mente. Um passarinho não tem futuro. Uma planta não tem futuro. Então, você nunca vai viver no futuro. Não vai. Mas amanhã de manhã. Amanhã de manhã, quando chegar o futuro, vai ser um presente. Você sempre, a vida inteira, você vai viver no momento presente. Mas o futuro, ele tem realidade
na sua mente como uma ideia. Só que o que eu quero que você entenda para você desvendar o segredo da sua vida? Eu quero que você entenda que esta ideia que você tem sobre o futuro, você só pode ter uma ideia no futuro agora. Por isso que o futuro não tem vida própria. Quando você pensa sobre o futuro, nem isso você consegue fazer no futuro. Você tem que fazer isso agora. Então, sempre que você pensa no futuro, você pensa nele agora. Quando você se preocupa com o futuro, você faz isso agora. Quando você planeja o futuro, você faz isso agora. Você estava entendendo? E quando isso que você planeja e que chama de futuro chegar, não vai ser o futuro, vai ser o presente. Então isso é importantíssimo. Mas por que isso é importantíssimo? Eu já vou te explicar. Mas preste bem atenção. Isso não é palavras ao vento. Isso não é filosofia. Isso é a base da sua vida. Porque provavelmente você está muito preocupado com o futuro. Só que você não sabe que o futuro não existe. Talvez você passe o maior tempo do mundo esperando ser feliz no futuro. E você nunca se deu em conta que o futuro não existe. Talvez você acredita que lá naquele lugar que você chama de futuro, que lá você vai ser feliz, que lá você vai ter uma vida plena. Só que o futuro nunca vai chegar. E se você espera ser feliz no futuro, aí você vai dizer, nossa, o futuro chegou e eu ainda não estou feliz. Aí você vai dizer, mas claro que o futuro chega. Por exemplo, se eu estou endividado agora, se eu tenho dívida agora e essas dívidas me deixam triste, eu posso no futuro pagar essas dívidas e aí eu vou ser feliz. Anote isso que depois eu vou explicar. Isso é uma grande ilusão que as pessoas têm. E você já vai entender por quê. Então, nós já vimos que o futuro que você tanto ama, o futuro que você deposita todas as suas esperanças, o futuro que você acredita que vai te fazer feliz, que vai te trazer a plenitude, ele não existe. Ele não tem vida própria. Aí você vai dizer, mas quando eu casar, quando eu pagar minhas dívidas, quando terminar meu mestrado, quando terminar meu doutorado, aí vem uma outra questão. O passado também não existe. O passado que você tanto se preocupa com ele, os meus traumas, os meus problemas, a minha infância, isso, aquilo. O passado ele também não existe. Como assim o passado não existe? Ele existe como uma ideia na sua cabeça. Mas se você disser para mim que o passado existe, eu quero que você volte agora para o passado. Você não vai conseguir voltar para o passado. Mas eu posso lembrar o passado. Sim, aí tu vai lembrar do quê? Tu vai lembrar de um momento presente que já passou e tu só pode fazer isso agora. Não pode fazer isso hoje de tarde. Agora, por que isso é tão importante? Então, você entendeu duas coisas, tá? O futuro que você dá tanta importância, que você acha que vai te trazer a salvação, deixa eu te dizer uma coisa. Por um lado, por isso que as pessoas sofrem tanto. Eu sofria muito, porque por um lado, o futuro prometia trazer a salvação. Mas por outro lado, ele também, com toda certeza, vai nos matar. O futuro vai acabar conosco. Esse futuro que a gente tanto espera por salvação, ele também vai tirar a nossa vida.
Ele vai no futuro, lá no futuro, nós também vamos morrer, todos nós. Daqui a 100 anos, provavelmente ninguém de nós vai estar mais aqui. Então, o que acontece? Mas preste bem atenção. Tanto o futuro quanto o passado, eles só têm realidade na nossa cabeça. Agora, vamos lá. Isso aqui é o fundamento da vida. É o mínimo que um ser humano precisa conhecer para ter uma vida pelo menos um pouco fora da ilusão. Então, o que nós vimos? Nós vimos que o passado não tem vida própria. Nós vimos que o futuro também não tem vida própria. Nós vimos que a nossa vida, ela é feita dessas três coisas. A nossa vida, ela é feita de passado, de futuro e de presente. Então, o que nós vimos? Nós vimos que o passado, ele não existe, ele só existe como um pensamento na nossa cabeça. Nós vimos que o futuro não existe. O futuro, ele só existe como um pensamento na nossa cabeça. Então, tanto o futuro como o passado, eles são só pensamentos. Não existe nada além de pensamento. Isso aí é muito óbvio, muito lógico. Ninguém, nem o maior cientista do mundo pode argumentar contra isso. Então, isso é um assunto encerrado, porque isso é autodedutivo. Mas tem prova científica disso? Sim, você é a prova científica. É só você pensar sobre isso. Então, futuro é um pensamento, passado é um pensamento. O que nós vimos? Nós vimos que você só pode pensar sobre o passado e sobre o futuro agora. Então, o que acontece? O passado e o futuro, eles são o quê? Vou colocar aqui embaixo. Eles são uma ideia. Aonde? Na nossa mente. Uma ideia na nossa mente é um pensamento. Então, passado e futuro, eles não têm realidade própria, eles só são um pensamento. Para o passado e o futuro existir, você precisa pensar nele. Então, é uma ideia na nossa mente que é um pensamento. E quando você tem esse pensamento agora. Então, se você voltar ao início da nossa aula, que eu desenhei aqui, que a maioria das pessoas passam o tempo todo preocupado com o futuro, quando elas são mais novas, e quando elas são mais velhas, elas passam todo o tempo preocupado com o passado. Ai, como a vida era boa, olha como era no passado. Se você olhar o Instagram, por exemplo, as redes sociais, você vai ver muita gente com um saudosismo em relação ao passado, quando existia a máquina de escrever, quando o telefone era por discagem, como que era bom, como não sei o quê. E se você olhar para frente, você falar que os jovens estão muito preocupados com o futuro. Então, o que nós vimos, tá? Presente. Nós temos o presente. Quando verdadeiramente nós estamos ocupados com o presente, com este momento, quando nós verdadeiramente estamos presentes, toda vez que você pensa no passado, você ocupa o presente com o passado. Toda vez que você se preocupa com o futuro, você ocupa o presente com o futuro. Então, se você olhar para a sua vida, você sempre está ausente. Como assim sempre estou ausente? Porque preste bem atenção. Sempre que você está pensando, o pensamento raras vezes vem do presente.
Para o pensamento vir do presente, ele precisa ser uma intuição. Mas ele não é uma intuição. O nosso pensamento, ele não é uma intuição. O que é o pensamento? Isso começa a explicar os teus problemas. Veja só. Nascimento, morte. Quando você nasce, aos poucos, você nunca sai do agora, tá? A vida, ela não é uma linha que você vai percorrendo. A vida é um ponto. A vida, você sempre está aqui. Isso aqui é o agora, tá? Você nunca sai do agora. Então, o que você vai fazendo? Você vai acumulando o passado aonde? Na sua mente. O que é acumulando o passado? É um agora, mais um agora, mais um agora, mais um agora, mais um agora, e você vai acumulando isso. O passado é um acúmulo de experiências, de observações, de conclusões, de percepções, e você vai tendo esses exemplos, experiências, observações, conclusões, percepções, estudos, e você vai acumulando isso na sua cabeça. Você vai acumulando isso na sua mente. E o que acontece? Chega um momento que você usa isso aqui, tudo, esse acúmulo, e você extrai uma noção de eu disso. O que eu quero que você entenda? Um ponto muito importante. Existe uma diferença, anote isso, existe uma diferença entre o que você é, escreva o que eu sou, e quem você é. Então existe essa diferença. Quem eu sou e o que eu sou. Você vai acumulando uma noção de eu que determina quem você é. Então você diz, não, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou assim, sou assado. E o que acontece? Você se identifica, você diz, esse sou eu. Você se identifica. E o que é isso aqui, na verdade? Isso aqui, na verdade, é um condicionamento. O que é um condicionamento? Através das experiências, das observações, das conclusões, das percepções, da sua educação, você criou uma condição que você troca por a sua noção de eu. Então, num determinado momento da sua vida, você é uma condição que você mesmo criou do passado. E essa condição, ela passa a ter vida própria. E o que acontece a partir de agora? O que acontece a partir de agora? A sua vida vai ser uma reação ao meio baseado nessa condição, nesse condicionamento. Isso aqui é um pouco complexo, é um pouco chato de você acompanhar, é um pouco difícil, você precisa abrir a cabeça para isso. Então, isso aqui não é um conteúdo motivacional, é como você preparar o terreno e encher o terreno de concreto para depois construir algo. Então as pessoas, elas não querem entender isso, elas não querem ver isso. Mas se você não entender isso, você sempre vai reagir de acordo com o seu passado. E o que acontece? Aí você espera que o futuro vai ser melhor.
Mas se o seu momento presente, se o agora, você não tem liberdade para pensar, se tudo que existe na sua cabeça é o passado e o futuro, como é que você quer construir uma realidade nova? Você literalmente se torna uma pessoa reacionária. O que é uma pessoa reacionária? Uma pessoa que reage automaticamente ao meio, ao contexto. Então, o que acontece? O passado, ele forma aquilo que você é, ele cria a sua noção de eu, aí você diz, eu sou tímido, eu sou incapaz, eu tive um pai ausente, por isso que eu sou assim, eu tive uma mãe narcisista, por isso que eu sou assim, o que eu faço? Eu tive traumas no passado, e você vai acumulando experiências, observações, conclusões, percepções, e você cria esse eu conceitual, você cria essa ideia na sua cabeça, e é isso que você é. Uma ideia na sua cabeça. Quem sou eu? Eu sou uma ideia na minha cabeça. E aí você começa a ter ideias sobre as coisas também. Você tem ideias sobre o futuro, você tem ideias sobre o ambiente, você tem ideias sobre o trabalho, e você se torna esse eu conceitual, esse conjunto de ideias, e aí você quer viver a vida plena. Então, o que nós vimos, para você entender, para ficar um pouco mais claro, tá? É a diferença entre vida e a condição de vida. O que é a vida? A vida, ela sempre é agora. A vida, ela sempre é esse momento. Para a vida existir, precisa existir esse momento. Não, este momento, o momento presente, ele é um pré-requisito para a vida existir. Então, existe a vida e existe a condição de vida. A vida, ela sempre é agora. A condição de vida, ela é feita de passado e de futuro. Qual é a diferença da vida e da condição de vida? A condição de vida é justamente onde você se encontra. Você se encontra numa condição. A condição de vida, ela é feita do seu passado. Por quê? Porque foi no passado que você criou esse eu conceitual, essa ideia na sua cabeça, foi no passado que você criou, e agora você carrega essa condição com você. E existe uma outra coisa chamada vida. O futuro, você quer melhorar a sua condição de vida. Só que nós falamos, eu vou mudar a minha vida. Mas você não pode mudar a sua vida. Você pode mudar, melhorar a sua condição de vida. Só que, quando você pode mudar a sua condição de vida? Agora. Você só pode mudar a sua condição de vida agora. Não, mas eu posso mudar ela no futuro. Essa é a ilusão. Porque você não vai viver no futuro. Tudo que tu quer fazer, tu tem que fazer agora. Mas como que eu vou fazer tudo agora? Eu tenho tanta coisa para fazer, mas tudo o que você fizer vai ser agora. Por quê? Porque o agora é a única coisa real. Não existe nada fora do agora. Não existe vida fora. Você nunca vai viver fora do agora. Então você nunca pode fazer nada fora do agora. Então não existe vida fora do agora. E aí, o que eu quero dizer para você? A sua condição de vida é feita de passado e futuro. E o passado e futuro são o quê? Pensamento. Então, a sua condição de vida, ela é feita de pensamento.
A sua condição de vida, ela é feita de pensamento. O passado e o futuro, nós vimos isso antes, são pensamentos. A sua condição de vida, ela é feita de pensamento. E o que é a vida? O que é a vida? A vida é o que existe para além do pensamento. Pensamento é passado e futuro. Mas e o agora? Esse momento, ele não é pensamento. Ele é o quê? É a vida. Então, o que acontece? Preste bem atenção. Eu vou usar um exemplo que eu usei outro dia numa série de lives. Eu vou usar esse exemplo, vou abrir um pouco os comentários para dar uma aliviada na cabeça. O que acontece? Outro dia eu usei um exemplo de uma cebola. Parece uma coisa boba. Por quê? Porque o que é essa cebola? Você olha para essa cebola, você sabe o que é essa cebola. A cebola é isso aqui. Isso é uma cebola. Isso aqui é a cebola. Mas se você pegar a cebola e você cortar a cebola, você vai ver que isso aqui é a cebola. É a cebola. Mas a minha pergunta para você é a seguinte: isso aqui é tudo o que tem da cebola? Isso aqui é tudo o que existe da cebola? Não. Existe dentro da cebola vida ou não? Existe vida dentro da cebola. Então, a cebola é duas coisas. Essa forma física é a condição, e existe uma coisa que você não percebe, mas você sabe que existe, que é a vida. A vida existe, se você sabe disso. Se não existisse vida dentro dessa cebola, ela já teria se ido, não é? O que mantém a cebola desse jeito saudável, bonita, é a vida. E se você pegar essa cebola e colocar ela numa condição adequada, ela vai brotar vida. Não existe nada aqui, mas se você botar ela dentro da terra, ela vai explodir, ela vai produzir mais vida. Por que isso é importante? Porque a mesma coisa existe em você. Existe a sua condição de vida e existe a vida. Existe a condição de vida, existe essa cebola, você tem essa parte visível, essa parte palpável da cebola, mas existe também vida em você. Existe vida em você. E por que isso é importante? Isso é importante porque a vida que existe em você, ela é um poder. A vida que existe em você, ela é uma inteligência. A vida que existe em você, ela é uma força, da mesma forma como a vida que existe nessa cebola. Mas a cebola, ela não tem uma coisa que você tem. A cebola, ela não tem uma mente. E você tem uma mente. A cebola, ela não está preocupada com o passado e com o futuro. A cebola, ela simplesmente é. Mas a cebola também não tem, como você, o poder divino de criar. A cebola não cria nada. A cebola, ela simplesmente se reproduz. Ela não pode, eu vou criar uma cenoura de mim mesma. Eu vou fazer agora, já vou produzir um cesto e vou colocar a cebola dentro do cesto. A cebola não tem como fazer isso. Então, a mente, ela tem um poder extraordinário. Mas o que acontece? A mente, ela sequestrou a vida em você. A mente, o passado e o futuro sequestraram esse momento. Sequestraram a vida. E por isso,
a maioria de nós vive separado da vida. Nós estamos presos na condição de vida. O que é na condição de vida? Nós estamos presos no passado e no futuro, que não tem vida própria. E por que eles sequestraram a vida? Eles sequestraram a vida porque você passa o tempo inteiro pensando nisso. A gente poderia ir para o lado da filosofia, a gente poderia pegar grandes pensadores, a gente poderia... Mas eu quero usar duas frases de Jesus, porque ninguém estuda filosofia, poucas pessoas, se eu falar aqui de Kant, se eu falar de Habermas, se eu falar desses filósofos todos, de Pascal, porque Pascal disse o seguinte: todos os problemas do ser humano, eles podem ser traçados, por exemplo, se você perseguir um problema do ser humano, você vai chegar a uma única... Todos os problemas, eles estão no fato, diz Pascal, que o ser humano não consegue sentar em silêncio dentro de uma sala, numa cadeira. Mas eu quero falar duas coisas de Jesus, tá? Jesus disse o seguinte: eu vim para que vocês tenham vida, e vida em plenitude. Por que ele haveria dizer, eu vim para que vocês tenham vida? Você já não tem vida? Porque essa vida aqui, essa vida, ela é uma força, ela é um poder. Jesus chamava essa vida de reino dos céus. Por que ele chamava essa vida de reino dos céus? O reino dos céus que está dentro de nós. Porque essa vida, o reino dos céus, é onde Deus vive. E Deus vive em nós através do sopro da vida. Então, quanto mais você conhece a vida em você, mais próximo você está de Deus. Alguém pode dizer, não, mas eu tenho uma relação muito estreita com Deus. Todo dia eu falo com Deus, Deus fala comigo. Como tu sabe se isso não é um monólogo conceitual da cabeça? Deus, o Pai, está dentro de nós, o reino dos céus está dentro de nós, ele não vem com uma forma visível. Você não pode dizer a vida está aqui, a vida está ali, a vida está ali. A vida, ela não tem, você não pode dizer ela está aqui ou ali, ela não tem forma. A condição da cebola tem forma, é isso aqui. Mas a vida que existe dentro dela, e a vida é uma só. A vida que existe em mim e a vida que existe em você é a mesma. A sua vida, ela não tem idade. A sua vida, ela não tem gênero. A sua vida é sempre a mesma. E a vida da cebola é a mesma vida que existe na cenoura, no repolho. O que muda é a manifestação da vida. Então, eu sou uma manifestação da vida e você é uma manifestação da vida. Na manifestação, na condição, eu e você somos diferentes. Mas o que nos une é a vida. Existe vida em mim, existe vida em você. Quando Jesus diz, amai-vos uns aos outros, como eu vos amei, isso significa que você não consegue amar a condição de vida da outra pessoa. O amor é reconhecer a minha vida, a vida que eu sou em você. Aí eu te amo por nós sermos vida, por nós estamos conectados a isso. E quando nós não nos conectamos à vida, nós somos como o ramo cortado da videira. Você ainda tem um resquício de vida em você, como o ramo, um pedaço de uma videira. A videira é aqueles ramos que produzem a uva. Se você cortar um pedaço da videira, você ainda vai ter vida ali dentro. Mas essa vida não está mais conectada ao todo. Então, essa parte de Jesus, eu vim para que vocês tenham vida, isso é importante. Então, o primeiro passo que você precisa para entender a felicidade,
Você precisa, a felicidade, ela não está nas coisas externas. Falando um pouco de felicidade. Por que a felicidade não está nas coisas externas? Porque quando você não sente a vida, você sente uma falta. Falta algo. Você não tem muitas vezes a sensação de incompletude. Você não se sente completo. Você não sente, às vezes, uma sensação de insuficiência. Parece que você ainda não é bom o bastante para ser feliz, para viver a vida em plenitude. Você não tem isso, muitas vezes, o sentimento de que alguma coisa está faltando. Quando você se identifica com o passado e o futuro, que é pensamento, quando você se identifica com o pensamento, esse pensamento ele sequestra a vida. A vida, ela ainda existe, mas você deixa de perceber a vida. Você não percebe mais a vida. Você está perdido no quê? No passado e no futuro. Você está perdido o tempo inteiro no pensamento. Você se tornou o pensamento, a voz na sua cabeça. Você se tornou essa voz. Você já percebeu que você tem uma voz na cabeça? Você se tornou essa voz. E essa voz te arrasta o dia inteiro de um lado para o outro. E a vida, que é a coisa mais poderosa que existe em você, ela deixa de ter importância. Para a mente que é passado e futuro, a vida se torna um problema. Claro que a vida se torna um problema. Por quê? Porque se você despertar para a vida, se você renunciar a si mesmo, se você renunciar àquilo que você pensa ser, se você nascer de novo, voltar a ser a vida que você sempre foi, se você renunciar a si mesmo, se você voltar a nascer de novo, o falso eu, essa ideia que você tem de você, morre. E ela não quer morrer. Pensamentos são criaturas. Você cria um pensamento, ele passa a ter vida própria. Ele não paga aluguel, mas ele passa a morar na sua mente. E muitas vezes esse pensamento, ele sequestra o teu momento presente. Quantas vezes você já queria estar bem, mas você não conseguiu porque o pensamento estava produzindo raiva, ciúme, inveja, ansiedade, medo. Essas coisas, elas não caem na nossa cabeça como o orvalho cai da madrugada, como o sereno cai sobre a relva. Raiva, ódio, ressentimento, mágoa, medo, ansiedade, todas essas coisas são criadas pelo pensamento. Você nunca quis dormir à noite, mas você não conseguia porque o pensamento não te deixava dormir? Como assim? Se ao invés do pensamento você tivesse um cachorrinho de estimação e o cachorrinho de estimação ficasse latindo e você precisa dormir, o que você faria? Você pegaria o cachorrinho e levaria ele lá para o cantinho dele, apagaria a luz e ia dizer, agora você dorme. E o cachorrinho provavelmente ia dormir. Mas com a mente você não consegue fazer isso, porque você é a sua mente. Então, o que nós vimos? Nós vimos isso. Preste bem atenção que isso vai começar a ficar interessante. Passado mais futuro igual a pensamento igual a mente. É isso que você se tornou. E isso, a voz na cabeça, o seu condicionamento, o seu passado sequestrou o agora. A vida sempre é agora. O agora e a vida são a mesma coisa. Você não sente mais a vida. A vida, ela é um poder. A vida, ela é uma inteligência. A vida, ela é uma força. A vida, ela quer se manifestar através de você. Mas você não permite mais que a vida se manifeste através de você. Por quê? Porque você acha que a voz na cabeça vai resolver tudo, mas não vai. Há quanto tempo você ouve essa sua voz?
essa voz involuntária, repetitiva. A cebola, por si só, ela não consegue nada. Mas se ela permitir que a vida que existe dentro dela se manifeste através dela, o que vai acontecer? Ela vai explodir em vida. A mesma coisa é você. Existe uma vida em você. E essa vida, ela é um campo de inteligência. Ela é um campo... A sabedoria vem daqui. A sabedoria não vem da mente. Por isso que Jesus disse, se você tiver fé como o grão de mostarda, se você pode pegar cebola também. Se você tiver fé como a cebola, mas a cebola não tem fé, claro. É uma metáfora que Jesus usou. A cebola, ela tem uma vida dentro dela. E a cebola, ela tende a permitir que a vida se manifeste. Então, quando Jesus diz, se você tiver fé como o grão de mostarda, não é do tamanho. Isso aí eles inventaram depois. Se você estudar os originais mais antigos, originais, não existem originais do Evangelho, mas as cópias mais antigas diz fé como o grão de mostarda. Então existe essa sabedoria em você querendo se manifestar. E esse é o ponto mais importante. Esse é o seu propósito. Anote aí. Você pergunta sempre, qual é o meu propósito? Qual é o teu propósito? O teu propósito primário é resgatar a vida que existe em você, que foi sequestrado pelo pensamento, pela sua mente. Esse é o seu propósito. Jesus disse, buscai primeiro o reino dos céus, que depois todas essas outras coisas lhe serão acrescentadas. Por quê? Porque o poder maior é a vida. É esse vasto campo de inteligência. Se você buscar ele primeiro, aí a mente vai estar a serviço de você. Aí antes eu fiz a pergunta. A diferença entre quem você é e o que você é. Quem você é determinado pela sua condição de vida. Isso é quem você é, mas o que você é? O que você é? Você é a vida por detrás da condição de vida. É lógico que isso é bem mais profundo, bem mais amplo. Eu até vou fazer uma série de aulas, decidi isso hoje com a minha turma, se inscreva lá, uma série de aulas chamado Paz Interior, o Luxo Silencioso. Por quê? Vamos falar agora da felicidade. Por que a felicidade não pode ser encontrada onde você a busca? Então você tem essa condição de vida, que é o pensamento, e você tem a vida, que é essa inteligência infinita, a condição de vida é o condicionado. A vida é incondicionada. A vida é um campo de infinitas possibilidades. Então você tem a vida e você tem a condição de vida. O que acontece? A vida é você no estado natural. Então a vida é você no estado natural. A condição de vida é a sua persona. Você não pode mudar a vida que você é, mas você pode mudar a persona que você tem, você pode mudar a condição que você tem, você pode mudar a sua identidade. Por quê? Porque essas coisas são coisas que você tem. É aquilo que você é? Não. O que você é? Você é essa consciência, eu gosto de chamar a vida de consciência, você é essa consciência, esse poder por detrás do pensamento. Então, o que acontece? O estado natural, quando você está
enraizado na vida, quando você é a vida, isso aqui é quem você é. Isso aqui é o que você é. Você é o quê? Você é vida. Você é poder. Você é um campo de infinitas possibilidades. Isso não é autoajuda, tá? O que é um campo de infinitas possibilidades? Você faz infinitas escolhas. Você pode escolher qualquer coisa agora. Só que você não escolhe porque você está preso na condição, no seu condicionamento. Mas se você estivesse aqui no seu incondicionado, se você tivesse o poder de fazer escolhas, você seria um campo de infinitas possibilidades. Esse estado natural, quando você vive no estado natural, esse estado natural, ele tem algumas características. E uma dessas características é a alegria. A vida não é tristeza. Tristeza faz parte do pensamento. O que cria a tristeza não é a vida. A vida é júbilo, a vida é êxtase. Mas o pensamento preso na condição, ela cria tristeza. Ela cria o que a gente chama de emoções. As emoções, elas todas tendem a ter um aspecto negativo. Por quê? Porque toda emoção, ela é impermanente. O que isso quer dizer? Ela não dura. Então, por exemplo, o que é felicidade? A gente confunde felicidade com prazer. Então, toda vez que você tem um momento de prazer, você acha que você é feliz. Então, por exemplo, recebi uma promoção. Ai, como eu estou feliz, fui promovido. Só que daqui a 3 anos você espera a promoção e você não recebe, e aí você fica triste. Você foi jantar naquele restaurante com uma companhia muito agradável, você sentou na mesa, a pessoa, a conversa fluía. Aí você pediu um vinho, o vinho era delicioso, a tua companhia também elogiou o vinho. Aí você pediu um prato, veio um prato maravilhoso. E aí você olha para aquela pessoa maravilhosa, você olha para aquele ambiente e você diz: que lugar maravilhoso, como eu sou feliz estando aqui. No outro dia, você quer repetir isso. E aí você come uma bergamota, uma tangerina antes. Já estraga o paladar do vinho. A pessoa que é a sua companhia, ela teve um dia péssimo, ela está cansada, então ela está mal-humorada. Aí você já não tem mais aquela alegria, aí você já começa a suspeitar. Acho que ela não gostou. Nossa, o vinho está ruim. Aí o cozinheiro, o chefe do restaurante, estava de folga, colocaram um estagiário. O prato veio um desastre. Aquilo, a mesma coisa que ontem te fez feliz, hoje criou uma frustração, um sofrimento. Mas vamos dizer que durante 10 noites seguidas, você sempre teve essa mesma alegria, esse mesmo êxtase, esse mesmo prazer. O que vai acontecer no 11º? Você já não aguenta mais aquele prato. Você não aguenta mais aquele ambiente. Você se acostumou, você se entediou com isso. Então, o que é importante a gente entender? Existem estados naturais do ser. O que é o ser? É aquilo que você é. Esses estados naturais são a alegria, a paz interior. A mente não pode criar paz. Porque a mente, ela é movimento, ela é agito. A mente, observe, quanto mais você pensa, mais agitado, menos paz, mais estresse, mais movimento, mais barulho. E aí, o que você faz muitas vezes para ter um pouco de paz? Você assiste televisão, você dá uma caminhada no parque, no mato,
muitas pessoas fumam um baseado, outros tomam um uísque, um vinho. Por quê? Porque parece que isso acalma um pouco a mente. A mente, mas isso não é paz. O que essas coisas fazem? Elas, por um momento, nos levam abaixo da mente. Principalmente essas coisas que poderíamos chamar de vícios. Então, elas silenciam a mente, nos levando um nível abaixo dela. Não é isso que nós queremos. A paz, ela vem com a quietude, ela vem com o silêncio. Então, o que acontece? A alegria é a mesma coisa. Quer saber o que é um estado natural do ser? Olhe para um bebezinho antes dos 2 anos. Quando ela não tem uma dor física, ela é uma criaturinha entusiasmada, empolgada, sorridente. Ela não quer nada, ela está em paz. Essa é, nas palavras do apóstolo Paulo, é a paz que transcende o entendimento. Porque você se sente em paz, mas você não sabe por quê. Isso até acontece nos momentos de tristeza. Uma pessoa que vive conectada com a vida, ela sente paz mesmo diante da morte de uma pessoa querida. A dor, a saudade, a comoção, mas tudo isso cercado por paz, por quietude. Por quê? Porque a morte nunca é a morte da vida. A morte é a morte da ilusão. A morte é o despir-se de tudo que não é você. É despir-se dos conceitos, do corpo, das ideias, dos bens. Nada disso é você. Então, a morte é o fim das ilusões. Por isso que as pessoas dizem que a coisa mais inteligente que uma pessoa pode fazer é morrer antes que a morte nos encontre. Ou seja, é abdicar das ilusões antes que chegue o fim da vida. Isso não significa que você não possa usufruir, curtir, cuidar, honrar as coisas deste mundo. O seu corpo, o paladar, o ambiente em que você mora, o seu trabalho, honrar isso. Na verdade, você só consegue honrar isso de verdade uma vez que você se desapega disso. Porque mesmo que você tenha um corpo bonito, todo malhado, todo jovem, vigoroso, muitas vezes você está tão apegado a ele que você nem consegue usufruir. A mesma coisa são os bens, a mesma coisa é a família. Então, o que nós estamos falando? Dos fundamentos. A gente procura a felicidade onde ela não pode ser encontrada, que são nas coisas deste mundo. Por quê? Falta a vida e você está preso na mente, na condição da mente. A mente sente a falta de algo e ela só pode sentir isso agora. Então ela diz, nossa, falta alguma coisa. Aonde ela está? Ela só pode estar no futuro ou no passado. E aí você vem com memórias, com sentimento de culpa, remorso das coisas do passado, ou você cria esperança, você joga a salvação para um momento no futuro. Mas nada disso é real. Por quê? Porque quando você lembra do passado, você o sequestra o agora para lembrar do passado. Quando você fantasia demais com o futuro, você sequestra o agora para ficar pensando no futuro. Enquanto que o agora é a única realidade que pode determinar isso que você chama de futuro. Tudo que você chama de futuro só pode ser criado agora.
numa outra passagem, por isso que isso aqui não é só a vida que existe em você, que você não tem mais, ela existe, mas você não percebe mais. Essa vida é o seu maior poder, é a sua maior força. Eu vim para que vocês tenham vida, e vida em abundância. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Na mente não existe verdade. A mente não tem verdade e a mente não tem realidade. Por quê? Porque tudo que a mente tem é uma interpretação do agora. A mente, ela interpreta o agora, e aí a verdade que sempre é agora, a realidade que sempre é agora, ela é contaminada pelos filtros da mente que ela acumulou no passado. Por isso que a gente faz tanta bobagem. Então você olha para uma coisa agora, você está assistindo essa minha aula agora, com o quê? Com os filtros do passado. Como você se sentiu quando eu disse que o reino dos céus é a vida que existe em nós? Muitas pessoas se chocam, porque não, mas o reino dos céus é um lugar para onde a gente vai quando a gente morre, e se a gente morre sem pecado. Por quê? Porque quem morre com pecado não vai no reino dos céus, ele vai para o inferno. Me mostre onde Jesus falou isso. Ele não falou isso. Ah, mas isso é assim. É assim porque alguém te contou e você fica repetindo isso. Então, onde é que a gente busca a felicidade? A gente busca a felicidade no futuro. E não, a gente não pode encontrar ela. A felicidade, ela é um estado natural do ser. Você só consegue encontrar a felicidade quando você resgata o que você é de quem você pensa ser. Vocês estão entendendo? Isso faz sentido para você? Porque o que acontece? Eu tava falando antes que eu vou fazer uma série, tá? Chamada Paz Interior. O luxo silencioso. Por quê? Porque no fundo, a gente precisa primeiro encontrar a paz. Primeiro a gente precisa encontrar o reino dos céus. Depois, essas coisas que a gente quer, elas são adicionais. Elas vêm junto com a nossa natureza mais essencial. Vou falar de uma outra passagem de Jesus, onde os apóstolos estavam reclamando. Os apóstolos, eles eram trabalhadores braçais. Os apóstolos, eles eram homens de ação, eles eram homens práticos. Eles eram pescadores, cobradores de impostos, criadores de cabrito, de cabras. E quando Jesus convidou os apóstolos para seguirem a ele, eles largaram tudo e foram seguir Jesus. Só que teve um momento em que eles meio que começaram a ficar perturbados, porque eles não estavam mais trabalhando. E aí eles perguntaram o seguinte: tá, mas e o que nós vamos comer? O que nós vamos beber? Onde é que nós vamos dormir? O que nós vamos vestir? E aí Jesus disse uma coisa muito simples. Ele disse o seguinte: por que vocês andam tão ansiosos e preocupados com o dia da manhã? Pode essa preocupação adicionar um dia na sua vida? Isso é tão profundo. Porque, verdadeiramente, se você passar o tempo inteiro remoendo o passado, você vai ganhar um dia da sua vida? Não, você vai perder a sua vida.
Porque você está preso numa condição de vida. A vida te escapa. Então, quando ele diz, pode isso adicionar um dia na sua vida? Não, não pode. Só vai te tirar. E aí ele diz o seguinte, olhem como vivem os pássaros do céu e os lírios do campo. Eles não estão preocupados com nada. E o Pai do céu cuida deles. Se você vivesse assim, será que o Pai do céu não cuidaria muito melhor de vocês? Agora, o que isso significa? Ele disse o seguinte, olha como eles vivem. Se eu disser, olha como o Gersuário vive. O Gersuário está aqui assistindo a live. Olhe como a Ana Maria Reichert vive. O que você ia fazer? Você ia observar como ela vive. Para quê? Para aprender com ela. Então, quando Jesus diz, olhe como os pássaros do céu vivem, olhe como os lírios do campo vivem, ele quis verdadeiramente que você olhasse como eles vivem. Que você observasse como eles vivem. E como eles vivem? Eles vivem profundamente enraizados na vida, que sempre é agora. E aí o que acontece? Quando você vive enraizado na vida, a vida é uma inteligência, a vida é uma força, a vida é um poder. A vida vai cuidar de você. Não é que você não precisa mais fazer nada. Não é que alguém vai jogar um saco de dinheiro no seu colo. É uma percepção totalmente diferente da vida. Você para de criar monstrinhos na cabeça e você se torna aquilo que você é, vida. E você permite que a vida haja através de você. Você passa a ter fé no quê? Na sua natureza mais profunda e não no seu passado. Vocês estão entendendo isso? Então, o que acontece? A ajuda, o auxílio vem não de cima para baixo, ele vem através de você. Entenda isso, Deus nunca pode fazer por você, ou ele nunca vai fazer por você o que você não permite que ele faça através de você. Aquilo que ele faz através de você, é isso que conta. Mas muitas vezes nós não permitimos nada. Por quê? Porque nós só queremos fazer aquilo que nós sabemos. Muitas vezes, para você permitir que a vida haja através de você, você tem que viver na incerteza. Você tem que viver na insegurança. Isso é fé. A fé é a certeza daquilo que nós não sabemos. A mente não nos dá a certeza daquilo que nós não sabemos. Ela só confia naquilo que ela sabe. Então, o que acontece? Isso aí é sobre isso que nós vamos falar nessa série que começa no dia 2 de novembro, se chama Paz Interior. Vamos tentar encontrar a vida que existe em você e fazer com que essa vida se torne sua aliada. Aliada não, você é a vida, entendeu? E para participar é importante que você se inscreva, que eu vou fazer mais aulas, fiquem atentos. Isso aqui já é um esquenta, né? Eu vou fazer mais aulas para a gente ir se acostumando a isso, porque na primeira vez isso parece meio um choque. A gente não é acostumado, eu lembro de mim quando eu comecei com isso. Então, o que nós vimos hoje? Nós vimos que o passado e o futuro são pensamentos, eles vivem na mente. E nós vimos que o momento presente, o agora, é um pré-requisito para a vida. E se você vive no pensamento, a vida te escapa. Nós vimos que o pensamento sequestrou a vida. E o nosso propósito nesse momento
é libertar a vida da mente. Só que como você vai fazer isso se você é a sua mente? É isso que nós vamos ver na série, tá? Aí nós vimos também a diferença entre condição de vida e vida. Nós vimos que existem as emoções, que é o movimento da mente, e nós vimos que existem os estados naturais do ser. O que nós queremos é os estados naturais do ser, mas nós queremos alcançar isso através da mente. Mas a mente é o obstáculo que nos impede de alcançar isso, tá? Então, pessoal, tamo junto, um forte abraço, menino da Kombi, com toda certeza, você não é os seus traumas. Os seus traumas, se você ficar atento, eles vão subir no agora, que nem peixe, quando você suja a água, o peixe vem respirar lá em cima. E aí você pega o trauma pelo pescoço. Você não precisa fazer nada, é só observar a sua mente, observar este momento, tá bom? Eu vi que muitas pessoas chegaram atrasadas, eu vou deixar essa aula salva por algum tempo, talvez até meia-noite, para você rever. Olha ela desde o início, vou deixar ela salva, tá bom? E eu gostaria muito, se você gostou e se você quer mais aulas como essa durante as noites na semana, agora estou de volta nos Estados Unidos, pega e escreva lá nos comentários quando é o melhor dia para você e principalmente o que mais te chamou a atenção para conduzir essas aulas. E não esqueça de ir lá no link da bio, um link azul lá, e se inscrever para essa super série que nós vamos fazer, que se chama Paz Interior. O luxo silencioso. Quando você alcança a paz, o resto vem de arrasto. Tamo junto. Abraço, boa noite. Ué, agora sim.